Oi, Fernando, tudo bem? Vou colocar aqui para ver se a gente tem alguma mensagem dentro da página. Catelã, boa noite, muito bem-vindo ao Movimento Sistêmico para falar conosco aí um pouco mais da família Stellen aplicada ao direito, né? Eu, enquanto a minha visão de juíza, você a sua visão de advogado. É muito importante poder contar contigo hoje aqui. Bom, boa Você pode... noite. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui com você, uma alegria, né? Estar entre amigos e poder falar de um assunto que, na verdade, a gente vivencia, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, sempre é um prazer falar desse assunto e ainda mais com você. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Bom, eu queria que você falasse um pouco mais quem é o Fernando Catelã. Fernando Catelã Cordeiro, né? Fernando Catelã Cordeiro, é isso, né? Se eu Exato. não estou enganada. Quem é o Fernando Catelã Cordeiro? Conta um pouquinho mais para a gente e conta um pouquinho como é que a família Anstellen, né? E por que a gente está falando família Anstellen, né? Depois a gente vai explicar. Então, conta um pouquinho mais como é que os ensinamentos de Bert chegaram à sua vida, ao seu trabalho. Eu acho bacana isso as pessoas saberem, porque você fala assim, nossa, uma advogada, uma juíza falando de uma coisa que pode ser considerada assim, que em tese não teria nada a ver com leis, com aplicação do direito, né? Ainda tem muita gente que pensa assim, né, como algo esotérico, como algo assim que foge muito ao nosso dia a dia. Fala um pouquinho mais então de ti. Tá. Bom, eu sou advogado há 20 anos, né? E eu também sou formado em relações internacionais. Então, a minha vida profissional, ela foi, digamos, a minha vida acadêmica, né? Ela foi voltada para a área internacional, né? Eu tinha, inclusive, o sonho no passado de ser diplomata, né? E depois isso eu acabei, ao longo dos anos, deixando de lado, fui fazer mestrado, enfim, e advogava. E desde o começo isso acho que na faculdade já. Eu sempre fui a favor da multidisciplinariedade, né? Sempre fui a favor do diálogo. Né? Eu lembro que quando tinha... Eu sempre conto essa história, né? Tinha aula de processo civil, né? E me lembro perfeitamente, né? Chegar na parte que falava de conciliação, mediação, eu lembro dos professores falarem, isso aqui não serve para nada, né? Vamos continuar. Porque a gente é treinado para isso, né? A gente é treinado para brigar, Assim. para litigar, né? Não que isso, às vezes, o litígio ele é necessário, a gente sabe disso, né? Até por uma questão de compensação, né? A gente sabe que isso é necessário. Mas eu questionava. Então, e no começo da carreira, ao longo da carreira, eu sempre falava assim, gente, vamos ligar para outra parte, né? Vamos conversar. Quantas vezes eu ouvi assim, falar, conversar o quê? Vamos entrar com ação e não tem conversa. Isso não tem diálogo, né? E muitas vezes me olhavam assim, quantas vezes já ouvi falar assim, você não tem cara de advogado. Aí eu pensava comigo, poxa, advogado tem cara? Né? Não tem cara, né? Enfim. Uhum. E, e aí fui para a área internacional, né? Morei na Argentina 5 anos, e lá na Uhum. Argentina, mais ou menos em 2009, um constelador chama Matias Rapalini. Ele me apresentou a constelação familiar, né? Eu lembro que ele primeiro falava constelações, não, porque tem workshop de constelações. Eu, o que é esse negócio de constelações, né? E não sabia o que era, 2009, né? E aí fui conhecer, e, enfim, adorei, achei uau, né? Algo diferente, mas ainda não entendia tão bem, né? Mas me tocou muito. Quando eu voltei para o Brasil, em Uhum. 2013, início de 2013, né? Voltei para o escritório, enfim, e vi que não estava funcionando muito bem, né? Porque estava voltando para aquela mesma lógica que sempre, né? Na verdade, me estressava, eu me sentia meio que fora do lugar mesmo, né?
E falei, bom, mas eu sou advogado, eu preciso achar formas, outras maneiras para advogar, para sair dessa lógica, né, do ganha-perde, né? Porque essa é a lógica, né, da briga. Bom, foi um caminho, né? Fui fazer um curso de mediação, né? Depois eu fui fazer a capacitação, mas conheci as práticas colaborativas, e até um dia, assim, a gente sabe que isso nada é por acaso, né? Fui fazer doutorado, estava fazendo doutorado em relações internacionais, e um dia eu fui fazer uma pesquisa de doutorado. Estou lá, né? Comecei a fazer umas pesquisas loucas, tipo enfim, de mediação. Queria achar algo, mas eu não sabia o que era, para melhorar minha advocacia, para ir em relação a essa cultura de paz, né? E achei lá constelação familiar, direito, muito sistêmico. Eu falei, que coisa estranha isso, né? Eu falei, aquele negócio que eu vi lá atrás, né? Lá na Argentina, o direito. Aí comecei a ler, comecei a ir atrás e vi que tava tendo workshop e que ia abrir depois, posteriormente, a pós-graduação em Direito Sistêmico, né? E onde eu tive depois o prazer de te conhecer, né? E me lembro que eu fiz a matrícula da pós e me recebi um e-mail de que não tinha mais vagas. Eu falei, poxa, então não é para fazer, vou fazer depois, enfim, talvez isso não seja para mim. E recebi depois um e-mail 2 dias antes falando que tinha uma vaga se eu não queria me matricular. E aí me matriculei e entrei nesse universo, né? E claro que no começo eu sentia os efeitos na minha vida, mas ainda não entendia muito bem. A gente sabe que isso é um processo, né? E é interessante falar isso, porque é uma caminhada, né? A gente vai se trabalhando ali, né? A gente vai vendo, a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, vai lendo, e a coisa vai se desenvolvendo, e a gente começa a ver essas mudanças na nossa vida pessoal, na nossa postura profissional, né? O nosso olhar em relação à nossa profissão, aos conflitos que chegam até nós, né? Então, a minha relação com o cliente. Então, fui sentindo ao longo dos anos essa mudança, né? E claro que, assim, aquela bagagem que eu já tinha adquirido, isso também eu fui incorporando na minha prática, enfim. Então, isso acabou trazendo uma postura diferenciada, né? Claro que cada um está a serviço de algo, né? Então, assim, o profissional, aquele advogado, vou falar do meu lugar de advogado, que é litigante, ele está a serviço do litígio, né? Mas eu estava me sentindo, na verdade, que buscava algo que mudasse, que eu visse resultado, que eu visse essa reconciliação, mas na reconciliação no sentido de reconciliação de alma, né? De o conflito estar a serviço de algo, para que as pessoas fossem para o mais. Então, e aí eu entrei nesse movimento e a mudança na minha profissão, enfim, aí cheguei até aqui, né? Hoje em dia, isso é o que eu sempre falo, né? Não tem como a gente dissociar o Fernando, né? Como pessoa, como indivíduo e como profissional, né? É uma postura que está em mim, é uma filosofia que está em mim, né? E isso reflete na minha profissão, reflete no meu olhar em relação às pessoas, em relação ao conflito, né? E então é claro que, por exemplo, às vezes acontece de chegar clientes que não têm uma abertura, né? E tá tudo certo. Aí eu faço essa inclusão no meu coração, né? E assim, não adianta, por exemplo, às vezes a gente, né, entra nesse campo, né, e fica encantado com isso, e a gente acha que todo mundo tem que, né, não, eu preciso apresentar isso para o cliente, eu preciso falar, né, das ordens do amor, eu preciso falar de Bert Hellinger. Se o cliente não tem essa abertura, eu tenho que respeitar e dizer sim, né? Então, acho que basicamente é isso, assim. Então, essa mudança na minha profissão e na minha atuação, ela é sensível, assim, né? E isso me trouxe um bem-estar muito maior, né? Porque isso reflete também na saúde do profissional,
né? Então, isso, aquela insatisfação que eu tinha, né, em relação à profissão. Claro que tem dias que a gente tem altos e baixos, né? Acontece, isso é normal, é Que do é ser normal, humano. É normal, tem dias que você fala, meu, né? Mas a minha satisfação em geral, em relação à minha profissão, é grande, é muito grande, é plena. Então, acho que é isso. Olha, a gente está aqui online no Facebook, e quem tiver alguma pergunta para fazer, tanto para mim quanto para o Fernando Catelan, esteja à vontade, a gente responde as perguntas, né, Fernando? E o bacana disso tudo, que você falou, que é uma caminhada, né? Quando a gente conhece as constelações familiares e traz ela para a vida da gente, a gente começa a entender, nós começamos a entender que não existe dissociação do pessoal com o profissional. Então, eu sou quem eu sou por completo, profissional, na família, em tudo, né? Então, isso é um conjunto de quem eu sou. Então, eu entendo de como as dinâmicas de onde eu vim, das minhas famílias, do meu pai, da minha mãe, e aí eu venho e trago tudo isso para dentro do meu trabalho. E quando eu falo também em trabalhar com a família Stelling, né, que com os ensinamentos de Bert, com as leis do amor, com as ordens da ajuda, significa primeiro uma mudança de comportamento minha, né, um olhar para mim mesmo, para depois olhar dentro de todos os outros nichos que eu vivo, né? Dentro de todos os outros sistemas, como algumas pessoas falam, então, dentro de tudo aquilo que eu vivo, né? Então, se eu estou lá no meu trabalho, como eu faço o atendimento, no caso eu que sou juíza, né? Como eu faço o atendimento do advogado, como eu faço o atendimento das partes, né? Se eu envio essas partes para uma oficina de direito sistêmico, se eu utilizo alguma coisa que da família Stellen, ou uma palavra, uma forma de olhar, uma forma, né, eu normalmente considero que cada atendimento é um campo de informações. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de campo, né? Então, campo de informações. O processo é um campo de informação, o atendimento do advogado é um campo de informação, a audiência é um campo de informação, tudo são campos de informações com o qual a gente trabalha. Agora, existe muita divergência nos pontos que são muito sensíveis, né? E que são pontos assim que é importante a gente trazer, mas que tem vários entendimentos e a gente sabe que cada um tem o seu entendimento ligado de acordo com a sua concepção da aplicação da família Anstelli, né? Que, por exemplo, como que você entende que pode ser aplicado, né, a família Anstelli ao advogado, né? Então, tem muita gente que fala, o advogado pode oferecer ele mesmo como facilitador, né, de uma constelação e aplicando, ou tão somente indo para o maior, que é a família Anstelli, né, que são todos os ensinamentos, e utilizando isso de uma forma mais ampla. Quer dizer, você tem aí uma gama muito grande do que você pode utilizar dentro do trabalho decorrente, né? Primeiro, a sua postura, né? Porque antes de mais nada, você você estudar a família Anstelli, você estar estudando e se aprimorando dia a dia no conhecimento de você mesmo, é uma mudança de postura. E isso reflete diretamente no seu trabalho, né? Falar de constelar pessoas, constelar processos, isso é muito bacana, mas antes de mais nada exige sim uma mudança de postura. Então, a principal atitude hoje é a mudança de postura do profissional, de como você olha para o conflito, de como você olha das pessoas que você está ali na sua frente, de como você atende essas pessoas, de como você gerencia os campos de informação, de como você consegue trazer à tona o que é o essencial, né? O que é esse essencial que precisa ser observado dentro desse conflito. Eu venho fazendo algumas lives com várias pessoas e o que me salta muito é a importância do advogado, da frase pré-processual, do trabalho do advogado no escritório dele, no sentido de conciliar as partes, no sentido de fazer com que as partes consigam se olhar, né, consigam entender de onde veio o ponto conflituoso, né, que deu origem a uma necessidade de uma demanda, a um desentendimento, né?
quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, muito bom o ponto que você tocou, né? Primeiro a questão que você falou de se olhar, né? É muito Uhum, importante para o profissional do direito esse processo de autoconhecimento, né? uhum, Então, a gente, como eu disse, a gente foi treinado, né? Para na verdade, não olhar para essas questões. Isso aí, não, o advogado, o juiz, o promotor, não precisa disso, né? Não é do nosso campo, né? E isso, na verdade, está inerente ao ser humano, né? Quando a gente se conhece, né? A gente não é capturado pela questão do nosso cliente, né? Ou do jurisdicionado, enfim, né? Então, quando a gente olha para as nossas questões, a gente olha, né, ali papai, mamãe, tudo aquilo que vem da gente, né? As crenças, né? sim. Porque é óbvio que isso está em nós, né? Não adianta a gente falar assim, isso não existe, não faz parte. Sim, isso tudo faz parte, né? Mas é como eu, né? Se eu olhar para isso e trabalhar essas questões em mim, eu vou poder, né? Oferecer um bom atendimento para o meu cliente, né? Então, isso é muito importante, né? O que você falou a respeito do atendimento do advogado, né? E a gente trabalha muito, né? Os advogados, e acho que também isso é o que a gente aprende enfim, na faculdade, na vida profissional, né? Por exemplo, mesmo quando vai para o processo judicial, né? Fazer aquelas peças enormes e falar né, e utilizar palavras e fatos que, na verdade, não vão trazer nada, né? Não vão resolver nada. Pelo contrário, depois a outra parte lê a petição, né? E o conflito se acirra, se acirra mais, né? Ele só aumenta, né? Exato. Então, esse trabalho com o essencial não está só naquilo que a gente olha, né? Mas também até naquilo que a gente escreve, né? É aquilo que Exato. eu falei, né? Às vezes a gente pode ir para o processo judicial. Tem esse trabalho que você falou. O advogado ele pode resolver a questão no escritório, né? Tem muitos recursos para isso, com esse olhar, com essa postura, né? Que a gente aprende com essa filosofia, com esse corpo de conhecimento, né? Hum, E a gente pode resolver isso no escritório, né? E tem outras, digamos, métodos também que podem nos auxiliar, outras ferramentas, né? Por exemplo, né? O que eu sempre falo, que eu sou fã, enfim, das práticas colaborativas, é uma ferramenta que a gente pode usar, e que isso não vai para o judiciário. Os advogados resolvem ali, de repente, se precisar de uma equipe, vai ter uma equipe, e inclusive você pode trazer um constelador familiar, né? Um facilitador, para também para o cliente olhar para a questão, e mesmo para os advogados, de repente, naquele, enfim, naquela prática, né? Naquele método, enfim, naquele trabalho, ele não está conseguindo olhar. Então, assim, olha como essa abordagem, esse campo de conhecimento pode ajudar a gente, né? exato. Então, o advogado ele tem esse papel de que, de repente, ele pode resolver ali, né? E se não resolver ali, né? Qual é a postura, mesmo quando a gente faz o trabalho com o cliente, qual é a postura que nós, como advogados, vamos para o tribunal? Qual é o olhar do nosso cliente também? Porque quando a gente já faz um trabalho prévio, ele vai com outro olhar, né? Então, mesmo que a outra parte esteja ali, né? E quando a gente modifica o nosso olhar, né? E quando a gente inclui aquilo que está excluído, a gente sabe que isso, todo o campo, né? Ele é modificado, né? Então, o nosso olhar, o olhar do advogado, quando vai para uma audiência, enfim, no próprio fórum, né? Como ele vai olhar para o juiz, como ele vai olhar para o advogado da outra parte, né? Como vai olhar para outra parte, como vai olhar para o promotor, tudo isso modifica o campo, né? Hum, Então, esse campo, né, esse corpo de conhecimento, isso daí, né, e esse trabalho das constelações familiares pode trazer um grande benefício, né, para o nosso trabalho como advogado. é. E o que é bastante interessante quando a gente fala de família Ansteller,
é você observar como que você vai trazer isso para dentro do seu trabalho, né. Primeiro porque quando a gente fala da família Anstellan, ou como outras pessoas conhecem, né, porque família Anstellan, como a gente diz, nós 2 somos multiplicadores da Heringer, né, nós somos de onde vem a fonte, né, de onde vem, onde nasceu, então por isso a gente chama de família Anstellan, né. Mas, tudo, veio com uma questão de se disseminar muito a questão das constelações familiares, né. E, e se apresentar isso como uma solução mágica, né, às problemáticas envolvidas, não só em conflitos, mas também na vivência pessoal de cada um. E não existe nada de solução mágica. Quando falo de família Anstellan, né, é algo muito sério. Os profissionais que trabalham com isso, que é em qualquer área, na área da educação, na área do direito, na área da saúde, né, na área da terapia, são pessoas que têm uma formação muito substancial por exemplo, nós 2 escolhemos fazer uma formação com a fonte, né, nós temos essa formação, então isso é muito importante, saber aonde esse profissional obteve uma formação, qual é, né, e como que ele vai aplicar isso. Então, primeiro, não ver isso como uma solução mágica de conflitos, né, vai se fazer isso e, primeiro existe, quem é o profissional que está à frente, quem é o facilitador, o que que serve, para que que serve a família Stelling? Para primeiro olhar para mim. Então, você está ali no meio de um conflito e você consegue, o profissional que está trabalhando com isso, primeiro precisa ter uma boa formação. Então, como facilitador, né? Se for facilitar, né? Se for oportunizar uma Aufstellung, né? Uma constelação, ele precisa, né? Ter uma formação para poder saber como fazer isso. Não é qualquer profissional que vai fazer isso, né? Ou como tem alguns que gostam de trabalhar com os bonecos, tem uns que trabalham na água, então, tem várias formas de trabalho, enfim. É muito, 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 muito importante a gente frisar isso, que tem que se tomar muito cuidado, porque é, é, família, é, família Anstellan é algo muito sério, né? É muito sério, né, Fernando? Eu acho que é bom você frisar isso também na tua área, principalmente. Na minha é muito sério, mas na tua também é muito sério, porque vocês estão ali no trabalho de ponta mais com as pessoas, mas diretamente com as pessoas, né? Eu até anteriormente você tinha se referido à questão do advogado, né, facilitar. Eu acho que é interessante eu falar isso. Acabou passando, né? Eu acho que assim, cada um sabe o seu caminho, né? Se a gente trabalha com família Stellen e, enfim, se aprofundou, passou por essa formação, né? E para a gente poder realmente dar uma ajuda efetiva, a gente tem que estar no nosso lugar de adulto, né? E então assim, acho que o adulto ele decide. Então acho que cada um sabe o seu caminho, né? Na minha percepção, Fernando, eu acho que é bom frisar isso, né? Eu, Fernando, não facilito, né? Eu trabalho com a postura. Eu trabalho com a Uhum. postura, né? E a partir do momento que eu estou numa posição, uma postura de não julgamento, sem intenção, sem querer salvar, né? Uma escuta, exercendo ali, quando eu estou com o meu cliente, uma escuta ativa, né? Enfim, no estado de presença, eu posso, né, fazer perguntas para esse cliente, né? E juntos a gente pode, né, ver algo que de repente ali está oculto, né? Então, assim, eu faço um trabalho muito mais com essa postura, com as perguntas que eu faço para o cliente, né? Então, e que tem me trazido resultados. E por que que eu sinto, eu vou dizer da minha percepção pessoal, é Uhum. muito importante falar da minha percepção pessoal, que eu sinto, né? E já me aconteceu, por exemplo, de clientes virem, né, porque sabiam que eu tenho, né, digamos, esse conhecimento, né, que eu trabalho com, enfim, sou um facilitador, né?
Então, clientes que chegam com uma intenção. Ah, só você pode me salvar. Você pode olhar. De certa forma, buscando um terapeuta, antes de buscar um advogado. E aí cabe a mim, como profissional, né, colocar, digamos, esse limite. Falar, não, eu sou um advogado. Né, e sempre faço a pergunta, né, o que você espera de mim? Sempre faço isso. Né? Uma das primeiras perguntas que eu faço, o que você espera ao final disso tudo, desse trabalho? Onde você quer chegar? Né? Até para eu ter uma ideia. Né? E aí a gente percebe que o cliente fica, às vezes, né, fala, poxa, né, eu não, cara, é advogado mesmo, não tô, né? Mas aí eu faço um trabalho que ele vê resultado. Então, assim, eu, inclusive, não utilizo, né? Muita gente utiliza e cada um faz como quer fazer. Eu, por exemplo, não utilizo hoje, e também isso é importante falar, né? Esse campo de conhecimento, ele é fenomenológico. Isso, o que nós hoje vemos, amanhã pode ser diferente. Mas hoje, né, eu não utilizo nem o termo advocacia sistêmica. Por quê? Justamente para não criar essa expectativa do cliente. Eu sou um advogado e ponto. Como qualquer outro advogado, mas tenho isso em mim porque eu faço esse trabalho, isso está em mim. Né? Isso está no Fernando, o indivíduo, que é um Sim, advogado. sim. Então, é importante a gente, não sei, eu sinto que o melhor modo, o modo que eu posso, digamos, ajudar melhor meu cliente é dessa forma, mas cada um faz o que quer, né? Eu acho que nós somos adultos, né? E quanto a essa questão do estudo, da importância de estudar, a importância de passar por um processo, isso é muito importante. A gente vê que existem formações, às vezes de final de semana, uma semana, né? E a gente sabe que, na verdade, não é a teoria, não é aquilo que a gente vê. Enfim, se eu quiser, por exemplo, aprender, eu vou lá, leio os livros, decoro tudo e saio falando, né? E como a gente, às vezes, infelizmente, vê por aí, né? Gente que fala, não, já sei, já faço, né? Sei quais são as dinâmicas, então eu posso olhar para o cliente, eu posso. Mas será que eu olhei para mim? Uhum. É aí que tá. Será que eu olhei para as minhas questões? Exato. Então, a formação ela é importante, a gente sabe disso, Tati. Quantas vezes a gente passava, né? Olhava para questões nossas, né? E às vezes passava o final de semana olhando para questões e vendo outras pessoas olhando para suas questões, né? E que aquela história, claro, se nós estávamos todos ali é porque tinha relação a história do outro, tinha relação com a minha história, né? E eu olhava e aquilo me tocava, né? E às vezes passava a semana, uma semana, 2 semanas naquele processo, e às vezes até mais. Aquilo mexendo dentro de você, né? E de repente vinha uma percepção, vinha algo que te mostrava e você falava, agora eu compreendi, né? Então é um processo, é um caminho. Até digamos, essa percepção do Bert foi um caminho que ele passou. Olha por Sim. quantos campos que Quantos anos, né? Com quantos anos. anos ele começou, quantos anos ele levou até formar tudo isso, né? Isso é fantástico. Quanto aprendizado é necessário. Quer dizer, é um aprendizado que não para, né? Ele é Não para. contínuo, né? E não é porque agora nós fizemos uma formação é que nós não olhamos para nossas questões. Isso é Oh, isso que você falou, é contínuo e isso vai até o fim, né? Vai até o fim. Então, assim, é um caminho, né? Então, falar que eu fiz uma formação de um final de semana, de uma semana, né? 10 horas de formação, 20 horas de formação, eu posso já, não, tá tudo certo, já olhei para meu pai e minha mãe, né? Tomei meu pai e minha mãe, porque a gente fala, não, já tomei meu pai e minha mãe. Não, você toma seu pai e sua mãe todos os dias, 3 vezes ao dia, como diz a Angélica, né? De manhã, à tarde e à noite, né? E isso é até o fim. A gente sabe até pela história do Bert, quem leu a autobiografia dele,
que ele foi olhar questões com os pais dele aos 90 anos de idade. Então, assim, é uma formação contínua. Isso não para, não para. É uma forma de viver, né, porque você muda completamente a sua forma de viver, sua forma de olhar o mundo, a forma de você fazer tudo na sua vida. Então você não para, é um aprendizado, uma atualização necessária constante da família Anstellan. Você não faz um aprendizado hoje, acabou, ele é estanque para nunca mais. Então, quem escolhe trabalhar com a família Anstellan precisa entender que é constante esse aprimoramento. Por exemplo, nós fomos colegas de formação na primeira turma de Direito Sistêmico, né? Fizemos o curso de negócios da Hellinger, né? O ano Passado, retrasado, o ano passado. ano passado. Então, quanto aprendizado. E isso fora os outros cursos da Hellinger, e agora a gente tem feito, inclusive, existe essa possibilidade da gente assistir online, então, quer dizer, que coisa boa que a gente pode fazer isso também, né? Mas quanto aprendizado exige, vai muito além dos livros, né? Você verificar as dinâmicas, né? Você olhar o campo e outra, e que é uma coisa importante, né? Que a Sophie falou, acho que na nossa última aula, na Sophie Hellinger esteve na nossa última aula e ela mostrou para nós e sempre frisou muito isso e frisa muito isso, que constelação não é para você fazer uma atrás da outra. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque constelação, né, não é um oráculo. Né? Tem gente que utiliza isso como um oráculo, e não é um oráculo. É algo muito sério e muito profundo. É muito profundo. Né? A gente tem que ter um respeito muito grande, porque nosso sistema, é o sistema familiar, é o nosso sistema Sim. familiar, é o sistema familiar daquela pessoa, daquela constelação, né? Daquela que está acontecendo ali, né? Sim. Que é um campo que se abre. Então, assim, tem que ter muito respeito. É quando você realmente tem uma questão. E a gente via até no trabalho do Beth, né? Que era isso. Qual é a sua questão? Né? E quando tinha força. A gente sabe disso, que a gente aprende quando a questão que o cliente traz, ela tem força. Se ela não tiver força, a gente não faz. Não abre. Se a gente sente que não tem força, não deixa acontecer aquilo. Né? Não Exato. sabia aquele campo. Exato. Porque é algo muito sério, né? Então, assim, e também a gente tem que confiar naquilo que está dentro de nós. Se a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, né? A gente também, se a gente está numa posição de adulto, a gente tem que ter autonomia. O bonito, né? O interessante, digamos, o fabuloso, sei lá, a palavra, me veio até em espanhol, lo lindo, dessa filosofia, né? Dar essa, digamos, essa possibilidade da gente ser autônomo, da gente ser, né? Estar no adulto, né? Sair da posição de vítima e a gente poder fazer as nossas próprias escolhas, fazer esse movimento, né? A constelação, como você disse, ela não resolve nada, né? Ela mostra, né? Ela mostra, e o movimento é individual, é seu. Porque tem muita gente Não que é do olha, facilitador, né? Não é do não é do facilitador. facilitador, né? A pessoa trazer. E assim como nós no direito, né? Que às vezes chega o cliente ou chega o jurisdicionado e fala, doutora, né? Vou usar a palavra aqui, né? Doutora, só você pode me salvar disso. Só você pode me tirar dessa situação. Como às vezes chega o cliente, doutor, você é minha salvação. Sim, Não, faz, né? chega. Quem tem que fazer o movimento é você, né? Então não adianta nada, por exemplo, a gente fazer, né? Abrir ali olhar para o campo e olhar para aquela questão e a pessoa não quer se movimentar e tá tudo certo. É aí que tá também, que é a postura digamos, do facilitador e a postura do profissional. Não se Sim. indignar, né? Não, e concordar com o destino daquele cliente. Então, se ele Exato, como é.
como ele é. E se ele não quer fazer o movimento, tá tudo certo. Tá tudo Exato. certo, né? E às vezes o profissional, o advogado, ou o juiz, ou o constelador, não concorda com esse destino, não concorda com a postura do cliente e quer fazer com que ele faça esse movimento, né? E às vezes faz um pouco desse movimento para o próprio cliente, querendo salvá-lo, né? Para ver, de repente ele vai continuar, né? Se eu fizer alguma coisa por ele, ele vai, digamos, se movimentar. Não. Quem sou eu para fazer isso, né? Exato. Então, a gente está também nessa postura de não salvar, né? Concordar com o destino do nosso cliente, não se indignar, né? A indignação, quando a gente se indigna, a gente não ajuda, né? E olhar para o nosso cliente não como uma vítima, um coitado que não sabe, que eu tenho conhecimento jurídico, né? Então com esse conhecimento, eu posso salvar a vida dele, posso tirá-lo daquela condição, né? Agora, se eu olho para aquele cliente, se ele está naquela condição porque ele tem força, porque muitas vezes aquele que a gente olha, né? Às vezes aquela pessoa está, na verdade, naquela situação por amor àqueles que foram excluídos, por aqueles que vieram antes. Então, aquela pessoa ela tem força, né? Então, se eu olho para uma pessoa como tem força e não como uma vítima, como uma criança que precisa da minha salvação, né? Ele vai poder fazer esse movimento. Ele vai ter essa possibilidade de fazer esse movimento. Eu tenho, enquanto juíza, às vezes numa sala de audiência, às vezes num atendimento, a gente faz pequenos movimentos, né? Pequenos movimentos onde você coloca a pessoa frente ao problema que ela traz, Sim. né? E vai fazendo com que a pessoa olhe para esse conflito. Quando é uma audiência civil, você consegue fazer com que as partes possam se olhar e tentem olhar para o conflito para ver e tentar fazer chegar até onde veio esse conflito, onde foi o ponto, né? Ou pelo menos aonde foi o ponto onde tudo estava bem para que eles possam fazer chegar a uma conciliação, a uma decisão em conjunto, ou que eles tão somente possam olhar esse conflito para ver. Agora, quantas vezes eu já me deparei com advogados que guardam uma conexão ou de Salvador da vítima, seu cliente, ou guardam uma conexão muito grande com as causas dos seus clientes. Então, ele sai da posição dele de advogado, né, e entra na posição de parte, né, é como se eu visse o advogado com uma lança e com um escudo e estivesse indo à luta como se aquela causa fosse uma causa dele, né? E a gente sabe, na verdade, que a postura que se aprende com a família Antelli está ali dentro das 5 ordens da ajuda, né? E eu acho isso fantástico, né? Porque toda essa vivência do Bert, o que trouxe para a gente em termos de como olhar para esses conflitos e de como que se faz, né? Então ele coloca lá no livro dele, a ajuda é uma arte, como toda arte, ela precisa ser aprendida. Então como que isso vai caber, como isso vai entrar dentro da atuação do profissional, e aí você exatamente entra no que você está ali com as partes, né? No meu caso, você com os clientes, e eu não entro dentro deste problema. Alguma coisa bastante interessante, por exemplo, às vezes a gente faz algum workshop, alguma coisa, e tem a possibilidade de abrir para exercícios, né? Então, você consegue fazer essas dinâmicas, mas consegue levar e visualizar esses exercícios e fazer com que as pessoas olhem os conflitos, né? Elas tenham essa que eles consigam ter um olhar meio direto, porque se elas vão para um workshop, elas vão preparadas para os exercícios
que vão estar lá, né? E agora, dentro de uma sala de audiência, né, na hora da sala, quando você está ali no meio de uma audiência, você realmente não pode chegar e imprimir algo assim muito direto, né? Existe sim a possibilidade das oficinas, né, que são as oficinas de direito sistêmico, que são próprias para isso. Então, você, dentro de uma audiência, você pode sim fazer pequenos movimentos, porque aí a gente entra mais uma vez. Familienstellen é muito maior do que constelação familiar. Uhum. É muito maior do que eu facilitar uma constelação, de eu colocar um tema, né? De eu colocar um tema para que esse tema possa ser olhado, né? Posicionar esse tema para que esse tema possa ser olhado. Então, isso é muito bacana, né? Então, o que precisa ser evitado? Aquela história de, você tem um problema, então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer através da constelação familiar. É isso, E, exatamente. e o que e o que me assusta muito é a utilização da nomenclatura profissional X, né? Profissional X, né? Profissional sistêmico, profissional bababá. Então, quando você coloca essa plaquinha na sua porta, na porta do seu atendimento, isso não significa na porta mesmo, mas quando você fala, agora eu sou, né? Muitas vezes a pessoa que se coloca numa posição, tem que entender que é uma posição de humildade. O próprio cliente vai entender o profissional que trabalha com isso na hora do trato com ele também, né? O cliente já chega com uma expectativa, né? E como como eu tenho essa visão, eu vou resolver seu problema, né? Então, não Uhum. sei, volto a dizer, é o que eu sinto, né? Eu nunca senti que eu deveria, por exemplo, me colocar num cartão ou falar, enfim, porque eu sou advogado e onde eu posso servir o meu cliente é com o meu conhecimento, ser um instrumento ali, estar em Sim. último, né? Porque quando a gente faz o atendimento, a gente entra naquele sistema familiar, a gente tem que estar em último, na posição de humildade, né? E, Uhum. e deixar com que o cliente também ele possa, enfim, decidir que caminho ele quer tomar. Eu apresento as soluções para ele, né? Apresento as soluções, não, apresento os caminhos, né? Então, ó, diante da questão que o senhor está trazendo para mim, ou a senhora está trazendo para mim, o que a gente pode fazer, né? Se a gente for por esse caminho, pode acontecer isso, isso, isso. Se a gente for fazer uma mediação, de repente não vai acontecer isso, vai pagar, entendeu? Talvez o custo seja menor, mas eu apresento isso, mas já fiz um trabalho com ele. E ele decide. Então, assim, eu tenho que, digamos, instruir o meu cliente da melhor maneira que eu posso, com o meu conhecimento, né, jurídico, né, de como funciona, digamos, o sistema do judiciário, isso tudo eu alerto, né? Tipo, eu falo, olha, você tem que, de repente, você vai por aqui, vai acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. O que você quer fazer? Mas o que você quer fazer? A vida é sua, não é minha. Não falo isso, mas entendeu? A vida é da pessoa. Sim. E tem que dar digamos, com o seu olhar e com a sua postura, dar essa força e mostrar que essa pessoa ela pode resolver, né? Sim. E às vezes o cliente não, ele quer, né? É aquela famosa frase que a gente vê às vezes em filme, em novela, enfim, ou na vida real. Não Sim. falo com você, fale com o meu advogado, delega o É, problema, que é é. dele, ele, são os meus Uhum. filhos, é a minha casa, o meu patrimônio, não é isso? É isso. A minha É isso. ex-esposa, ou a minha atual esposa, que eu estou em conflito, eu delego para o advogado, ele que resolve, eu não quero falar sobre isso. A minha empresa, Uhum. dou para o advogado, né? Exato. Então, assim, é também o cliente se responsabilizar. A gente se responsabilizar. E isso, digamos, a família Stelling traz isso para a gente. Essa possibilidade da gente olhar para as nossas questões, né? E se responsabilizar, e não jogar a culpa no outro, né? Ou falar que a culpa do meu problema é minha mãe, é meu pai,
não é isso? A minha ex-mulher, né? E não olho para mim, não olho para as minhas questões. Então, ela te traz essa possibilidade de você olhar para você e também falar, não, eu também, se eu estou em conflito com ela, eu também sou responsável por esse conflito. Eu tenho a minha parte. Eu fico com a minha parte, você fica com a sua, e seguimos, cada um segue sua vida, né? Você sabe que uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e ano passado me me deu 100%, me completou, né. Tive a oportunidade de participar do seminário do Cosmic Power, né, lá nos Dias Internacionais da Hellinger. E, como foi o terceiro ano, foi um terceiro ano para mim que trouxe muita maturidade, né. Então você vai ao primeiro ano é uma coisa, você vai ao segundo ano é uma outra coisa, e no terceiro me trouxe muita maturidade, dentro desse caminhar. E eu conversando com uma advogada que estava no seminário, ela tinha, subido ao palco e deu algum depoimento, mas aquilo me tocou profundamente. E aí eu conversei um pouco com ela, e ela falou assim, eu falei: "Mas como que você faz? Como é que você utiliza?". E ela falou: "Quando eu chego no meu escritório, eu paro e faço uma meditação", né. Então quando você fala de meditação, as pessoas às vezes acham que meditação é, né, vou para outro mundo, e não é isso. É, A meditação auxilia muito em algo muito importante para a família Anstellen, que é o centramento, porque eu preciso estar completamente presente, exato. né. E aí que está um lance, tá, a grande pegada. O que que adianta eu ir em seminário, assistir, fazer curso, se eu não consigo, depois de olhar para os meus problemas, se eu não consigo me centrar para conseguir entender o que vem do outro, né. E isso me lembra muito o Bert constelando, quando eu vi o Bert constelar em 2016 aqui no Brasil, a primeira vez, e vejo quando a gente vê a Sophie constelando, isso também é muito marcante, no Renato Bertatti, né, quando ele senta, e isso me marca muito, isso pelo menos me marca, e eu acho bastante interessante, né. Como é o centramento, e isso sempre me chamou muita atenção. E isso também traz um item muito essencial para quem trabalha com a família Anstellen, é saber se centrar, é saber estar completamente presente. E para você fazer isso, você precisa liberar a sua cabeça e estar ali no seu trabalho, no seu posicionamento por inteiro, e não simplesmente fazer uso de um título ou de algo para desenvolver um trabalho, porque trabalho, de forma, como uma máquina, todo mundo sabe fazer, e é muito fácil. Agora você trabalhar, dentro de princípios, né, como os princípios que norteiam e que são as bases, né, que são as leis do amor, as ordens da ajuda, as ordens do amor, de Bert Cinco Hellinger, etapas que da vida. dão exato, que dão um embasamento a tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar. Então aí você tem, nós temos através do Cosmic Power, que é o que ensina a gente a fazer todo esse centramento, né, então é toda essa preparação. E dá uma diferença muito grande, né, de quando você faz isso antes e depois. Então, primeiro para você estar presente, e depois para você conseguir, sair 100% daquilo que você fez e dar continuidade. É como, isso é bom para sua alma, né, para o seu centro enquanto pessoa, né. E Essa questão eu aprendi. da meditação que você está falando, né? E, enfim, é muito importante se tocar nesse ponto, porque também a gente que é do direito, né? A gente acha que isso é alheio, né? A nossa, digamos, a nossa profissão, a nossa vida, né? Eu vou até falar uma expressão que um amigo utiliza que eu acho muito dou risada sempre, assim, para descontrair, né? Ele fala, Namastê Haribo, né? Então as pessoas acham que é aquela coisa de, né? E não, isso aí faz parte,
né? Isso para a gente já sabe, isso para que a gente possa manter esse estado de, digamos, de presença, né? E também poder desenvolver essa escuta, né? Porque é importante, porque o que acontece? Quando a gente está centrado, né? Qualquer detalhe, às vezes uma palavra que o cliente traz, né? Um gesto, aquilo às vezes é a chave da solução daquela questão, vai trazer algo novo, né? Então, se a gente não está centrado, se o cliente está, por exemplo, no caso nosso da advocacia, está contando a história dele, e eu estou ali agitado, né? Pensando nas contas que eu tenho que pagar, pensando no conflito que eu tenho lá na minha casa, pensando, e além disso, fazendo tudo isso, e ainda por cima, né? Ele está contando e eu já estou já aqui na minha cabeça, já falando qual o caminho que eu vou ter que tomar para resolver a questão dele e para ganhar a causa, né? Eu não consigo extrair o que é essencial. Não consigo. Eu, como profissional, não tem como, né? Porque é muita informação. Agora, quando a gente pratica a meditação, a gente consegue chegar nesse estado de presença, nesse centramento, né? A gente consegue observar esses detalhes, né? Então, e também lembrando que, além da resolução da questão do nosso próprio trabalho, isso também é um benefício para nós como pessoas, como indivíduo, como indivíduos, né? A gente sabe dos benefícios que isso traz para a nossa vida, né? Então, a gente praticar a meditação, né? E não precisa fazer nenhum ritual para isso, né? Porque as pessoas acham que fazer alguma coisa, então, ai, nossa, é muito difícil, né? Tem que pegar É incenso, só respirar. é só Não, é só respirar parar, botar, sentar, botar os dois pezinhos no chão, relaxar na cadeira e e respirar. respirar. Fechar o olhinho e pronto. Sabe que você para, né? A gente está, a gente está falando aqui, você vê quanto nossa vida é corrida, né? Antes nós falamos, é corrida porque eu tenho que sair para cima e para baixo. Agora é corrida porque eu tenho muita coisa para fazer. Então sempre é uma desculpa para você estar correndo na vida, né? E você vê que a possibilidade que esse momento nos trouxe também para a gente poder, né, estar com, enfim, com nós, conosco mesmo, né, e a gente não consegue, porque a gente, é isso que você falou, é claro que às vezes o volume de trabalho ele aumentou, porque você está em casa, então você confunde às vezes o que é casa, o que é trabalho, né, então fica, né, e as pessoas, a quantidade de lives que tem e tudo, muita informação, né? Essa semana mesmo, né? Com essas coisas que agora tem congressos que são gratuitos, não sei o quê, e assim, eu tenho de um ano para cá, eu estou voltando às minhas origens. Eu digo origens profissionais, de alguma forma, estou voltando, né? Como eu disse no início, a minha formação toda foi voltada para a questão internacional, para o direito internacional, e depois isso eu acabei deixando. E eu senti que algo dentro de mim que eu precisava fazer isso, porque isso, enfim, a gente sabe disso, né? Quando a gente tem muitas vezes é para compensar algo, enfim, está a serviço também do nosso sistema familiar. Nosso trabalho está a serviço nosso, digamos, entre aspas, eu vou usar aqui bem entre aspas, a cura do nosso sistema familiar, né? E eu, de um ano para cá, um ano e pouco, isso voltou para mim, né? Então, eu me inscrevi na Ordem dos Advogados em Portugal, né? Então, eu tenho retornado a essas origens e estudado, voltei a estudar o direito internacional, então participar de coisas, né? E essa semana eu me inscrevi em 2 congressos. Aí eu estava hoje eu fiz uma caminhada, eu pensei comigo, por que a gente, né? Tanta informação assim, falei, Fernando, para, não, para quê? Mas eu não percebi, na verdade. Por quê? Porque eu falei, eu queria assistir realmente, porque tem pessoas que eu admiro do passado que estão lá palestrando e que eu quero ver e quero, né, retomar esse contato, né? E me inscrevi em outro. Aí depois falei, olha como a gente fica, né? Se a gente
bobear, a gente está caindo nessa de tanta informação e menos, essencial, né? Então, aí agora eu falei, não vou mais, vou ver só aquelas palestras que eu quero ver, né? Aquilo que vai me trazer algo que vai me contribuir para minha carreira, enfim, para minha profissão, tá tudo certo. Então a gente vive essas coisas das lives e, né, e vai entrando nisso e, né, e principalmente no meio da pandemia estava assim. Hoje em dia acho que as pessoas se cansaram mais e até porque está tendo uma abertura, né? As pessoas estão indo novamente retomando aos poucos a atividade, mas as pessoas ficaram, né, Oui. essa fúria e sem essa Sim. possibilidade também, porque eu acho que foi um convite também para a gente olhar para algumas questões nossas, né? E que isso, na verdade, não deveria ser só nesse período, mas sim ao longo da nossa vida. Olhar para essas questões sempre. Esse período para mim foi um grande presente, então definiu muita coisa, muitas coisas ficaram muito mais claras, né? E muitos aprendizados. Agora, a sensação de ver com que as pessoas sempre procuram algo para viverem aceleradas, né? Quando você vive acelerado, é como você está dirigindo o seu carro numa estrada, né? Você tem um limite de velocidade, mas você quer sempre exceder esse limite de velocidade. Então, você deixa de olhar, deixa de cumprir regras de segurança, que são regras claras que existem, que é o limite da velocidade. Quando você está no limite de velocidade, você pode dirigir, mas também você pode olhar para o lado, você pode olhar como você tem uma visão ampliada de tudo, né? O que se passa, então você consegue fazer todo um caminho de uma forma diferenciada do que você sair aí atropelando tudo, que você não vê nada, que você se expõe a um perigo com a sua saúde, com você, né? Ansiedade. E isso é muito bacana. Bom, a gente está chegando aqui, a gente está chegando a 55 minutos Nossa. e assim, passa muito rápido, muito rápido. E assim, a gente estava conversando e eu vi algo, assim, a imagem que formou várias vezes era como é que chama? Não é um alvo, aquele que a gente faz tira ao alvo, assim, com as flechinhas, sabe? Então, em muitos dos pontos. E você ter a família Anstellin com direito, junto, aplicada ao direito, né? Você tem algo muito, muito interessante, porque você deixa de ser aquele profissional que tem uma máquina com várias flechas para atirar no automático, e você vai direto num caminho, né, no seu target, né, você vai no seu, né, você vai ali direto para você, na sua proposta de vida, na sua proposta de vida profissional. Então, você pergunta, e aquela pergunta que a gente já ouviu lá nos nossos cursos, se eu não me engano, foi com o professor Thomas, você está a serviço de quê? Você está a serviço de quem? Né? Então, eu acho que é uma pergunta, essas perguntas são importantíssimas, né? Então, isso é muito, muito importante. Você está a serviço de quê, né? Ou de outra feita, para que você olha, né? Com tudo isso que você faz, o que você pretende com tudo isso? Então, quando você para e você olha isso, principalmente nós que trabalhamos dentro da área do direito, né? Qual é a minha função enquanto juíza? Qual é o meu lugar dentro desse sistema todo que existe, né? Eu trabalho dentro do sistema judiciário, então quem faz parte desse sistema? Quem são as pessoas que estão ali? Quem eu não estou incluindo, que eu deveria incluir, né? Quem eu deveria trazer para esse mundo, né? Como eu deveria olhar para as pessoas? Então, isso é muito importante. Tá? Então, eu estou a serviço do que quando eu falo? Tudo bem, eu estou primeiro a serviço do meu sistema, mas também eu tenho ser um serviço a prestar dentro de um sistema maior que tem várias outras pessoas. Então, nós estamos aí numa comunidade de destinos imensa, né? Com processos. Aí você vai olhar cada processo. Processo é juiz, advogado, partes, ou juiz, réu,
vítima e testemunha. Não, cada pessoa tem sua família, tem uma família envolvida, tem uma comunidade de destinos envolvida. Então, quando você passa a vivenciar isso de uma outra forma, sem você trazer aquele peso todo de assumir a responsabilidade pelos problemas dos outros e você olhar isso, você ganha uma qualidade de vida, que é o que eu ganhei quando eu vi o Sami a primeira vez palestrando no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso, e que eu conheci o direito sistêmico, né? E aí eu já conhecia a família Anstellen e depois eu dei continuidade no nosso curso, na pós-graduação do direito sistêmico, e nos cursos posteriores, inclusive lá em Bad Reichenhall, onde a gente vai fazer os dias internacionais, que é a nossa reciclagem, né? E o que é muito bacana nisso tudo é que você vai se atualizando, você vai trazendo outros elementos, você vai amadurecendo a sua forma de ver e a sua vida muda muito, né? Você tem um ganho de qualidade de vida, de qualidade de trabalho prestado, né? Não sei, você está me ouvindo? Tá, né? Estou ouvindo. Tá, sim, na qualidade de vida, de qualidade de trabalho prestado, de quando você volta para sua casa e vai descansar, né, do que é essencial para você enquanto trabalho, o que é essencial para você falar. Muitas vezes as contendas vêm, né, você está ali numa sala de audiência, o advogado vem e bate, né? Então você entende, você consegue olhar para ele, você não julga o advogado, você não julga a parte, você tem uma situação que é trazida para você para que você analise, então no cível de uma forma e no criminal de outra, né? E eu costumo dizer que, estando numa comarca da capital, onde normalmente os colegas têm um tipo só de competência, como eu estou numa vara de violência doméstica, eu me considero uma privilegiada no sentido de eu ter competência civil e criminal para conseguir olhar a aplicação da família Anstellen nessas áreas de uma forma bem ampla. Então, eu trabalho com dois sistemas, né? O sistema civil e o sistema criminal. E isso é uma oportunidade de muito grande de olhar as dinâmicas, de observar as dinâmicas que acontecem. E agora, como profissional, assim, eu preciso reafirmar que minha vida, eu acho que nós mesmos, né, nós colegas de turma, nós lembramos, acho que, não sei se foi você que você me passou uma foto minha que você estava assistindo uma aula, acho que foi você, Foi eu mesmo. na primeira aula nossa, Foi. você pega, isso é muito simples de olhar, você pega a foto da primeira aula, né, de como estava, né, etc e tal, e a foto hoje, né, Fisicamente como falando. Fisicamente até, né? Muda. exato, muda, muda, você fica mais leve, a sua aparência é mais leve, né? Então você trabalha com, você se preocupa com, eu vi um vídeo que o Laírton pediu para a gente gravar. Ah, Jesus amado! E o que era, e o que é hoje, assim, eu olho aquilo, né? Quem era? Eu não conseguia falar em público. Se eu subisse num palco onde tinha 20, 30 pessoas, era uma coisa. Olha, hoje, para mim, eu tenho prazer de poder falar sobre tudo que eu aprendi, sobre o que eu vivenciei, sobre o que vivencio, né? Sobre o que eu aprendi, o que isso mudou a minha vida, o que isso me trouxe é, de experiência no meu dia a dia, né? De vivenciar e de viver cada dia de uma forma assim, de conseguir olhar para aquilo que eu tenho aprendido, mesmo que seja alguma coisa que me chateia um pouco de início, depois eu consigo entender que tudo aquilo vem para um aprendizado, né? Quer dizer, a vida ganha um outro colorido, né? Interessante isso que você falou, né, do estar a serviço, né, de algo, né? E a pergunta que geralmente as pessoas acontece algo, ou enfim, ou é um cliente que, sei lá, de repente não pagou, ou a vida, enfim, algum fato da vida que acontece com a pessoa fala, mas por que que acontece só comigo? Né? Fica no porquê, no porquê, no porquê. E o porquê te paralisa. Você fica no passado, fica ali dando voltas, né? Por que que fulano fez isso? Por que que meu pai fez isso? Por que, né? Fica nesse porquê. Agora, quando eu pergunto para quê?
que está querendo me mostrar esse cliente? O que está querendo me mostrar essa situação? A coisa muda. Porque é daqui para frente. Então, é também a gente saber fazer essas, digamos, essas perguntas, né? Ou ter esse olhar do para quê, porque não é à toa que o cliente chega para a gente, né? Ele quer mostrar algo no nosso sistema, né? Então, às vezes a gente tem aquele cliente difícil, ou aquele cliente que não paga, né? Os advogados têm muito essa coisa do, né? Vem muito cliente que não paga, né? Em que lugar que eu estou? Eu estou no lugar de profissional quando eu atendo esse cliente, ou eu estou no lugar de pai desse cliente? Porque estou no lugar de É, pai, a criança não paga para o pai. Então, o cliente não vai pagar para o pai, para o advogado, né? Então, é sempre fazer essas perguntas, sempre ter esse olhar, é a ampliação do nosso olhar, né? E aí é isso aí que você falou, quando a gente amplia, quando a gente faz essas, né, digamos, essas reflexões, mas não é uma reflexão que vem daqui, mas que é interna, a gente vai nesse alvo. A gente chega nesse, onde você falou, chega no essencial. exato. E assim, ó, eu espero que essa live, Fer, seja a primeira, que a gente possa fazer outras. Quem sabe a gente não bola um bate-papo Eu estava pensando nisso. já tá, velho. Tava pensando nisso aqui enquanto a gente estava falando. Eu falei, poxa, gostei tanto disso aqui que a gente devia fazer mais. Eu acho que a Estou gente sendo muito podia sincero. também, a gente podia fazer pelo Insta, que é leve, e fazer isso assim, uma vez a cada 15, 20 dias, Tati, que você está livre essa semana. Eu acho que é muito tranquilo, muito bacana, e, e, e eu acho que seria até para uma troca, porque você receber perguntas também, né, isso é muito bacana. E eu acho que assim, seria duas. A gente está falando aqui, né? Todo mundo tá vendo, mas também são duas visões que, na verdade, são profissionais que trabalham ali no mesmo campo, né? Mas você no seu lugar de juíza e eu no meu lugar de advogado, né? Mas também como no nosso lugar de ser humano, né? Enfim, então acho que seria interessante essa troca, né? Tanto no Sim. âmbito do direito, quanto enfim, em questões da vida também. E também Então, e também por causa desse, eu quero saber de uma questão de família, eu quero ver como é que é uma questão de... Tem esse lado também, esse lado faz parte da família Anstellan, mas a família Anstellan é muito mais do que isso, né? Passa por toda uma gama de situações, mas primeiro o profissional para depois se chegar às outras pessoas. Então, primeiro para si próprio, depois para eu poder repassar para o outro, né? É a mesma situação, né? Eu tomo dos meus pais tudo aquilo que eles me dão e tudo aquilo que não querem me dar. Não me der, não é que não querem, que não me dão porque são situações deles mesmo. E disso que eu recebi deles, o que eu passo adiante, né? Isso faz muito parte de tomar o pai e a mãe todo dia e desse tudo que se toma, melhora a capacidade de eu passar para os outros e fazer o meu trabalho, né, de vivenciar a vida que nós temos como ser humano em comunidade, né? é, o- Somos seres que vivem em comunidade. o trabalho é justamente isso, né? O passar a vida adiante. A gente passa a vida Exato. adiante através dos nossos filhos, do nosso trabalho, né? E se você falou, se eu, não, por exemplo, não tomo e acho que meu pai não é o suficiente, ele não foi bom, ele não fez, Exato. como que eu vou querer me dar bem Exato. no trabalho, Nunca, né? né? Se, eu, Nunca, se eles nunca. dois são, digamos, um portal para que a vida passasse adiante e essa vida chegou até mim, né? Então, não vou me Exato. dar bem no trabalho, não vou me dar bem na minha relação, não só no trabalho, que eu digo no sucesso, né? Eu empreendo e o empreendimento nunca dá certo, né? Com os meus clientes eu me dou mal. Então, eu acho que seria assim, a gente marcar outras assim, seria bem interessante, bem interessante. Eu acho que vai ficar essa, hein? A gente vai fazer sim.
Nós vamos conversar fora e a gente vai bolar uma coisa legal. Tá Mas, Fê, contigo. Estou a ai, serviço. que ótimo. Também. Fê, olha, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui junto ao movimento sistêmico, porque o movimento sistêmico é isso. Todos os que estão aqui, é que eu estou falando sempre nas últimas lives e com as pessoas que eu conheço, né? Quando me perguntam sobre o movimento sistêmico, é um lugar onde a gente planta sementinhas e essas sementinhas nascem, crescem. Né? Você sabe disso, né? Vou Oh, aproveitar, eu não sei se a Nídia passou ali no Face, deixou já um oi passou? para gente. Deixar um Tá. oi para a Nídia. Nídia, um beijo para você. Beijão, Né? Mídia. O Antônio E também. isso. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco agora acompanhando, a todos vocês que vão assistir posteriormente. O vídeo vai ficar aqui à disposição no Facebook e também, não sei se o Fer vai conseguir passar para a TV Sistêmica no YouTube, mas acredito que sim, que nos próximos dias deve estar disponível. E é um prazer enorme, né? É um prazer enorme. Ele disse que sim, ele vai Sim. passar para a TV Sistêmica, então. Então é um prazer enorme. Gente, Fer, mais uma vez, olha, um beijo muito grande, um abraço apertado. Estou morrendo de saudade do meu Eu amigo, né? também. E acho que assim que a gente puder, a gente vai se encontrar em São Paulo, vai sentar, tomar um belo de um café, né? Que a E gente está se bater papo. prometendo. Ou em São Paulo ou em outro lugar do mundo. Vamos vai lá, sabe? Bacana. O mundo. O que possa acontecer de melhor nesses próximos meses, nesse próximo ano, que esteja disponível a todos, né? Exatamente. Então, eu também queria agradecer o seu convite. Então, estou à disposição, como eu disse, e parabéns pelo movimento sistêmico. Né? Você sabe que eu sempre fui fã e sempre admirei desde o início, e vejo o seu trabalho desde o início, acompanhei aí, né? A gente já teve várias conversas em relação ao movimento sistêmico, então você está de parabéns. Obrigado, Fernando, pelo seu apoio, né? Está aí nos ajudando, e sempre vejo também que ele está aí fazendo um trabalho, né, do movimento sistêmico, e enfim. Então, queria agradecer também ao Fernando por estar aqui nos ancorando, né? Não só com o trabalho dele, mas também com a energia dele. Então, queria agradecer. Sim. E a todos que estiveram aqui conosco e aqueles que vão estar conosco, né? Então, queria mandar um grande abraço a todos. Também. E sem o Fernando, Fer, a gente não conseguiria fazer nada do que a gente faz através do movimento sistêmico. Ele é o grande responsável pelo site, pela TV, pelo Spotify, e por nós estarmos aqui hoje, por todos os nossos flyers. Quer dizer, é uma pessoa que faz um trabalho muito bonito, que foi fisgado por esse movimento todo de uma forma assim muito sutil, mas com muita força. A serviço. É o que nós acabamos de falar. É o estar a serviço. E ele está Exato. a serviço de algo, né? E é isso aí. E sempre ouvi a Tati falando do Fernando, sempre do trabalho dele, e senti aqui a presença dele, né? Nos ancorando, nos ajudando, enfim. Então, por isso que meu agradecimento é sincero e profundo. E agradecer a você pela sua amizade, pela sua confiança e pelo seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Coração. Obrigada, meu amigo querido. Olha, um beijo e um abraço imenso para você. Saudades. Eu também. Um grande beijo e um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau, Fê. Tchau, tchau.